A informação que chega agora é de que nesta terça-feira, dia 17 de novembro, o mundo registrou o maior recorde diário de mortes por Covid desde o começo da pandemia. Foram 11.115 mortes por Covid-19 registradas ontem, segundo o levantamento da Universidade Johns Hopkins. O recorde anterior era de 4 de novembro, quando havia o registro de 11 mil óbitos. E os números anteriores a esses eram lá de abril. O pico da primeira onda foi de 8.365 mortes no mundo por dia por Covid-19. Professor Antônio Delfim Neto, nosso colunista aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia, professor. De novo esses números preocupantes. Que impacto que o senhor já enxerga a respeito desse crescimento do número de registros de casos e mortes por Covid em relação à economia do mundo, hein? Não deixa ele dizer uma coisa. Essa é uma tragédia. E é uma tragédia que depende muito do comportamento das pessoas e da interação entre o comportamento das pessoas e o comportamento das suas lideranças. Na medida em que as lideranças aceitam esse fato extraordinário, natural, de que o bichinho é perigoso e transmissível e que existem práticas conhecidas para reduzir a sua influência, que é lavar as mãos, que é, na verdade, usar máscara. Na medida em que a sociedade não entende isso, o processo continua. Ainda ontem, a taxa de reprodução estava em 1,07. Ou seja, cada 100 sujeitos infestados transmitiam, em média, para 107 pessoas novas. Isso é uma progressão geométrica muito alta e muito perigosa, de forma que o que nós precisamos é conscientizar a sociedade. Não há outro caminho enquanto não existir uma vacina. E ela puder ser generalizada, aplicada de uma forma muito ampla no mundo inteiro, esse bichinho vai continuar destruindo a sociedade. Professor, muito bom dia. Bom dia, Cláudio. Você está bem? Tudo bem? A gente assistiu ontem aí a reunião de cúpula virtual, né? Reunião virtual de cúpula dos países do BRICS e até por provocação do presidente do Brasil, falou-se na necessidade de reformulação da Organização Mundial do Comércio, porque o Brasil passou a se associar aos críticos do multilateralismo, né? Passou a defender relações bilaterais na questão comercial, etc. E também passou a conspirar com os Estados Unidos pelo enfraquecimento da OMC. O que é que o senhor acha disso? O senhor acha que o mundo exige o multilateralismo ou não? Ou é preciso também atacar em outras frentes? Na verdade, eu acho que é uma reprodução do que fez o Trump. O que fez o Trump? Ele tinha razão. A OMC precisa mesmo ser aperfeiçoada. Como a OMS também precisa ser aperfeiçoada. Elas não podem ser destruídas. Elas têm que ser melhoradas. Elas têm que, na verdade, coordenar as ações de todos os países numa mesma direção. A coordenação internacional é fundamental. O bichinho não tem passaporte, não precisa de avião. Ele tem que ser combatido em todos os lugares com os instrumentos que nós já temos. E devemos prosseguir na procura da vacina, aparentemente já encontrada. Mas agora o problema é como aplicar a vacina em 7 bilhões de pessoas. Professor Delfim Neto, queria mudar de assunto e trazer a discussão aqui de volta para os nossos velhos e antigos problemas. Ontem, mais um apagão no Amapá, nessa história que já se arrasta há semanas. O senhor que conhece tão bem a infraestrutura do Brasil e os problemas que a gente tem aqui também, que solução que o senhor enxerga agora para isso, hein, professor? Existe alguma? O caso do Amapá, na verdade, é uma falta de vergonha. É um caso antigo, tem 10, 12 anos. Você não tem dado uma solução adequada. Você usa remendos. Você, na verdade, procura truques para resolver problemas reais. E o truque tem duração muito pequena. Thaís,
isto, no fundo, é produto da falta de planejamento que se abateu sobre o Brasil nos últimos 20, 30 anos. Pois Agora, e professor, fica difícil recuperar, né, professor? Porque quando você está ali no auge da crise, tem que primeiro apagar um incêndio para depois evidente. Se pensar no que vem pela frente, né? É evidente. São duas deficiências, Thaís. Uma é a falta de continuar a pensar o Brasil 15 anos, 20 anos na frente. É só assim que você pode eliminar esses problemas estruturais, porque eles aparecem instantaneamente. Nós tivemos um apagão em 2001, porque o governo deixou de programar o aumento do consumo de energia. Não há nenhuma forma de você administrar um país sem pensá-lo 15 ou 20 anos na frente, Thaís. Agora, professor, a gente percebe também no que essas regiões, sobretudo o norte, né, os estados mais distantes, como é o caso do Amapá, acaba sofrendo muito isso, né, as distâncias, as dificuldades de chegar a qualquer coisa nesses locais, né. Eu me lembro, professor, de um político que o senhor certamente ouviu falar, pelo menos, que foi governador do Acre. Certa vez eu entrevistando ele, chamava-se Orley Cameli. E eu acho que já faleceu, inclusive. Ele, conversando com ele contando um pouco da história da vida dele, ele disse que andou de veículo motorizado pela primeira vez motorizado terrestre, né? Aos 22 anos de idade. Foi a primeira vez que ele andou num caminhão, quando arrastaram ele para ir para um comício lá e tal. E ele fez fortuna na vida dele, virou empresário, etc., transportando combustível, né, gasolina em balsas. Ele só andava de balsa, né? Transportando em balsas. Imagina a dificuldade de se chegar a gasolina em determinados municípios do país, né? Imagine chegar a equipamentos pesados para geração de energia, etc. e tal. O Brasil tem ainda um longo caminho a percorrer nessa área, não é, professor, de investimento em infraestrutura? Né? Agora, de novo, Cláudio, esse problema, é claro que você não resolve um problema como esse em um ano, nem 2 ou nem 3, mas você só pode resolvê-lo com um programa que saiba de onde você vai sair, para onde você quer chegar, e aplicá-lo consistentemente durante 5, 10, 15 anos. Nenhum desses problemas se resolve simplesmente em 4 anos. Esses não são problemas políticos, esses são problemas de infraestrutura que, quando os políticos colocam a política na frente da infraestrutura, nunca se realizam. O caso do Amapá, na verdade, é um caso triste, porque mostra a nossa absoluta incapacidade de realizar uma tarefa como essa. E mostra também a deficiência da política. O Amapá, ele não é só pequeno, longe, ele é politicamente irrelevante. Mesmo quando hoje ele tem o presidente do Senado, que é o órgão mais importante da República, um ilustre político do Amapá. Professor Antônio Delfim Neto, obrigada, hein? Até a semana que vem, professor. Um abraço para vocês. Obrigado. Um abraço.